Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação do ex-comandante da Rota, Ricardo Mello, para ser candidato a vice da chapa do prefeito Ricardo Nunes. Agora, Bolsonaro aguarda apenas uma resposta de Nunes. É o que ele disse durante entrevista à revista Oeste. Meus amigos, vice do Nunes. A gente já está vendo vários nomes aparecendo. A gente viu, por exemplo, o comandante aí, o Coronel Mello, indicação direta do Jair Bolsonaro, foi comandante da Rota, liderou também o CEAGESP também. O Valdemar teve que o Ricardo Nunes apresentou ali um leque de outras opções que viriam do partido, né? A delegada Raquel Galinatti, a secretária de Estado Sonaira, o deputado estadual Tomé Abduch também. E, na mesma semana, o próprio Milton Leite, presidente da Câmara, se colocou à disposição para ser vice na chapa. Ô, senhor, tá mais concorrido ser vice do Nunes do que ser candidato a prefeito, né? Ainda é muito cedo falar de vice. Vice a gente acaba sempre escolhendo próximo das convenções. Acho que todos os partidos estão fazendo o que sempre fizeram. O famoso bode na sala. O PL tem seu bode na sala, Bolsonaro tem seu bode na sala, o União Brasil com Milton Leite tem seu bode na sala, o próprio PP, essa semana passada, reivindicou também estar na discussão da escolha do vice, que eles têm candidato, e essa articulação vai ser decidida ao longo desses meses. Não vai ser agora em fevereiro, depois do carnaval, vai ser perto de junho, perto das convenções. Existe, para você ter uma ideia, Bolsonaro fala de um candidato e o Valdemar Costa Neto, na mesma semana, levou um leque de opções que, inclusive, com o candidato que o Bolsonaro disse que quer. Eu não cheguei a ver o Bolsonaro falar isso. Eu já ouvi que o Bolsonaro chegou a falar, deu declaração. Então eu não cheguei a ver isso, mas o leque de opções que veio Valdemar Costa Neto, presidente do partido. Se o prefeito Ricardo Nunes escolhe um dos outros, como que faz? Quem vai brigar com quem? Bolsonaro vai brigar com Valdemar Costa Neto ou vai brigar com o Ricardo Nunes, que recebeu do presidente do partido do Bolsonaro outras opções? Você acha, Paulinho, que vai acabar saindo um vice na chapa que não vai ser indicação nem do Valdemar nem do Bolsonaro? Acho difícil. Acho que o Ricardo tem uma certa dependência de se posicionar mais à direita para atrair esse público. Tem muita dificuldade, tenho falado isso diversas vezes aqui nos programas da Jovem Pan, porque tem uma resistência maior dentro do município de São Paulo do que a média nacional ao bolsonarismo. Agora, o que chamou efetivamente minha atenção foi o Milton se colocar como deputado, porque eu achei que o candidato do União Brasil era o Kim, até então. Não, mas... Sim, mas se ele vai a vice, não tem candidatura do Kim, né? Não, é que você falou que ele se colocou a deputado. Mas ok, ele se colocou à disposição como contextualizar, vice. É que eu achei até então que a candidatura do União Brasil era do Kim. Não, acho que eu estava enganado. Para contextualizar, inclusive, o Kim quer muito, é pré-candidato, tem apoio da Executiva Nacional, de nomes importantes a nível Brasil, do União Brasil, só que esbarra aqui no município. Só esbarra em quem manda no diretório municipal, que é o Milton Leite, presidente da Câmara, e isso tem dificultado a vida do Kim para conseguir legenda, porque no município... Dificultado, inclusive, porque o Kim está fundando um novo partido lá, né? Missão. Mas posso fazer um parênteses? Claro. A atuação do Kim hoje é muito útil para o Milton Leite, porque quanto mais o Kim cresce, mais força o Milton Leite ganha numa eventual barganha para que ele seja vice. A ponto de pleitear vice. A ponto de pleitear vice ou até para pleitear outros espaços no município em troca de tirar o Kim do páreo. Então eu acho que é muito útil para a União Brasil da cidade de São Paulo colocar lenha na fogueira do Kim, do seu sósia, neste momento. E para deixar claro, ele que é meu sócio, nós temos o nosso Nelson próprio Kataguiri Kim. ou Kim Kobayashi? Mas eu acho que isso tudo chama uma reflexão, viu, Koba? Porque nós temos o Kim pontuando, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, com cerca de 8 a 10%. E também o Ricardo Salles, que mesmo já tendo declarado, está fora do pleito, ainda saiu nas últimas pesquisas com cerca de 16%. Somando esses dois candidatos da direita, nós temos aí 26%, 25%,
26% das intenções de voto, e os dois candidatos possivelmente ficam de fora por causa da conjuntura partidária, por causa do arranjo partidário. Então, até que ponto isso é democrático dentro do processo? Eu acho que já passou da hora do Brasil se debruçar sobre a questão das candidaturas avulsas, que poderia contemplar e trazer para essas eleições a representatividade de dois candidatos que representam um campo que vai ficar sem representação. Porque se por acaso se concretizar esse cenário que você colocou de um vice que não seja indicado pelo Bolsonaro, a chapa do Ricardo Nunes praticamente não é uma chapa de direita, é uma chapa de centro. Mas posso só fazer um parênteses antes do Diogo? Me parece, posso estar errado, mas me parece, pelas demonstrações que o Ricardo dá, que ele não quer um vice tão radical. Pode até ser indicado pelo PL, pode até ser um bolsonarista, mas um bolsonarista com uma roupagem mais suave. Por isso que o Valdemar apresentou outras opções que vão além do Coronel Melo Araújo. E eu acho que o grande prejudicado nessa história, até aqui, é o Coronel Melo Araújo, que viu o nome dele inserido nessa situação sem que ele quisesse, está sofrendo todo um desgaste sem que ele voluntariamente tivesse colocado nessa posição. Ô Diogo, eu quero dar um passo atrás porque o Diogo falou um negócio interessante. Quem aparece nas pesquisas com 8%, em algumas outras com 10%, o Ricardo Salles estava com 16% em uma das pesquisas e não conseguiram, pelo menos o Ricardo Salles já desistiu, Kim Kataguiri está com dificuldade de conseguir legenda. Ou seja, tem gente que tem voto, mas não tem sigla, e tem sigla que não tem voto, né? Candidato com sigla sem voto. Você acha que a gente precisa, de alguma maneira, amadurecer esse processo eleitoral? De repente, uma regra de que partido tem que ter candidato para majoritária sempre, ou alguma outra coisa nesse sentido? O amadurecimento seria a candidatura avulsa, né? Mas não adianta discutir isso agora, porque é inviável para esse ano. Só para as próximas eleições, eventualmente. E eu acho que funciona mais nas municipais. Mas voltando à questão da indicação, na minha opinião, o Bolsonaro atravessou o samba fortemente. Por sinal, não parece ser bem a especialidade dele mesmo, né? Porque tem muito homem feio nessa campanha, na verdade. E não é o que o eleitor quer. Já tem o Boulos contra o Ricardo Nunes. Traz um certo peso essa combinação. Coloca um coronel da rota, que pode até ter voto na classe média, mas você fala em rota na periferia, se arrepia as pessoas. Ele tiraria mais voto ainda, quer dizer, ele não agregaria coisa nenhuma. Me parece que a lógica seria, talvez, sim, uma candidata mulher que pode representar a área da segurança, mas uma candidata mulher que traga alguma graça e que traga conversa com a periferia. Ou, o que me parece mais provável esteja se desenhando, depois de ver o Kim falar em frente ampla, o Kim falar em Bolsonaro positivamente, depois de tanta campanha contra e juntando até com o Ricardo Nunes, e da fala do Milton Leite se apresentando como possível candidato a vice, que o Kim pode ser que esteja se lançando para ser candidato a vice do Ricardo Nunes, embora seja muito cedo, parece estranho, mas nada impossível, porque é uma forma do Kim Kataguiri crescer. O Ricardo Nunes não poderá ser candidato nas próximas eleições municipais e o Kim, como vice, se cacifa para a eleição. Muito rapidamente que eu quero ouvir a Ana sobre a candidatura mulher. Mas Ana Beatriz para vice. Ana Beatriz para vice. Não, por favor. Mas não. muito rapidamente aqui, vocês acham que pode ter Kim vice do Nunes com apoio do Bolsonaro? E aí? Não faz o menor sentido. Isso aí é ser eu não vejo nunca diga cavalo nunca, de mas pau, é né? difícil. Em política eu nunca digo mas nunca. Concordo com você, Ana. Eu conhecendo um pouco o Kim, eu não vejo o Kim com um perfil de tudo que ele se preparou e tudo que ele tem de espaço como deputado, se colocando como vice numa chapa do Ricardo. Mas o que seria essa frente ampla, então? Não, frente ampla de partidos, mas infelizmente, muitas vezes o partido do Kim vai preferir fazer composição com outro vice e estando na chapa do Ricardo Nunes. A frente é ampla, mas a vaga de vice é uma só. Você tem espaço em secretarias, subprefeituras mas e assim ele não traria de graça o nome do Bolsonaro depois de tanto embate que tiveram nesses anos passados, se não tivesse pensando em alguma coisa a mais. Aninha, será que ele não está mirando? Provavelmente não será e precisa fazer um gesto. Será que ele não está mirando, então, de repente, uma insatisfação do Bolsonaro com o Ricardo Nunes, diante de uma certa resistência do Ricardo Nunes de sair na foto junto com o Bolsonaro, de deixar claro que o Bolsonaro é que vai indicar a sua vice? Será que ele não está mirando o Bolsonaro para de repente o Bolsonaro falar, quer saber, também não estou mais com o Nunes, agora eu vou apoiar essa candidatura ou possível candidatura do Kim?
Eu acho que isso é muito hipotético. Eu acho que está muito longe da realidade, porque tem muito atrito, né? Tem muita coisa que aconteceu ao longo dos anos que fazem com que eles também, embora ambos de direito e tudo mais, não sejam próximos. Eu acho difícil disso acontecer e ficaria um pouco, embora na política a gente não possa falar muito sobre o que fica feio e o que não fica, porque as pessoas trocam de opinião toda hora, mas ficaria muito feio depois de praticamente o Bolsonaro aí ter dado seu apoio pro Ricardo Salles, aí ter feito todo aquele movimento, tudo bem, não é agora, vai ser outra hora, então vamos com o Ricardo Nunes, aí de repente não vou mais com o Ricardo Nunes também. Eu acho que fica uma situação um pouco constrangedora, não que ele tenha problemas com isso. O que eu gostaria mesmo de falar é sobre candidatura de mulher, porque vocês estão falando... Então, sobre isso, você acha que o fato do Bolo já tá certo com a Marta, mulher na chapa? Da Tabata tá aparecendo nas pesquisas, mulher também. Da candidata do Novo também ser uma mulher e, curiosamente, pela primeira vez, ou há muito tempo, não sei exatamente, uma mulher grávida durante a campanha eleitoral. Você acha que isso pressiona o Nunes para ele ter uma vice-mulher? Pois eu acho que assim, o Diogo falou de graça, né? Não é questão de graça, é questão de representatividade. Pela primeira vez, a gente tem a maior cidade da América Latina com as principais candidaturas envolvendo uma mulher. Num lugar de destaque, seja a Tabata e a moça do Novo, que eu esqueci o nome agora, Marina. Ou a Marta na qualidade de vice. E o Ricardo Nunes, na minha opinião, já largou muito atrás, porque a Marta fazia parte da gestão dele. Então, tudo que envolveu a saída da Marta para virar a vice do Boulos foi muito ruim pro Ricardo Nunes. Pegou muito mal. A partir disso, ele... Mas quem traiu o prefeito foi a Marta Suplicy, não foi o prefeito que traiu ela. Mas péssimo, porque ficou aquele papo de... ela não me falou nada. Na política é pior. Na política é pior a pessoa que é traíra do que o traído. É uma traição, mas não perdoa o traidor, né? Isso, não perdoa. Vê o próprio o Dória, que deixou a pecha de querer colarem a pecha que ele estava traindo o Geraldo Alckmin e carrega isso até hoje. Mas isso é mesmo não ter sendo também. isso, entendeu? Indicou que, na verdade, quem atraiu foi o próprio Ricardo ao aceitar o apoio do Bolsonaro, contra o qual ela sempre foi contra. Vocês acham que o Ricardo Nunes... 2002 ela ainda mas peraí. Vocês acham... Peraí. Paulinho, Vocês acham que o Ricardo Nunes perdeu uma oportunidade? Eu posso terminar? Eu não acho. Eu acho que até acho que perdeu. Isso que o Paulo falou não é verdade. Acho que se a Marta estava desconfortável com o apoio do Bolsonaro, antes de falar com o presidente Lula, ela deveria respeito e falar com o Ricardo Nunes. Aninha. Agora, não quero o Bolsonaro e vai pro colo do Lula e tudo bem? Se ela devia respeito pro Ricardo Nunes, que era o chefe dela, e ela não foi falar com ele antes, isso de alguma forma o enfraquece perante a população? É óbvio que sim. A população não tá nem ligando pra isso agora. E eu acho que essa questão... Claro que a questão da representatividade é importante, mas aqui nós temos vários especialistas em articulação política, em estratégia política. Vocês podem atestar isso. O voto municipal é muito pragmático. É muito do problema local, do buraco na rua, da vaga na UPA, enfim. Mas, Diego... Eu acho que isso baliza muito mais o voto e eu acho que isso conduz muito mais a escolha do vice. Tanto que a Marta foi uma vice disputada. O Ricardo Nunes chegou a cogitá-la também como candidata a vice. O Valdemar Costa Neto foi o primeiro a falar o nome dela. Exatamente. Então, pegou mal nos bolsonaristas. Pegou mal nos bolsonaristas, mas não junto do Ricardo Nunes. E justamente por quê? Porque a Marta tem um histórico de gestão na cidade. Como o André disse aqui há pouco, conhece a cidade, enfim, goste ou não dela. Então, eu acho que todas essas questões, elas são periféricas. Eu acho que, de fato, um candidato que se apresente como um grande conhecedor de fato dos problemas da cidade e com experiência de gestão, vai ter muito mais chances em prosperar nos debates, em prosperar em números e pesquisa, do que se ater essas questões como polarização, representatividade, enfim. Não, você fala isso num lugar privilegiado de fala. Eu não vou entrar nessa discussão. Nossa, mas que isso? Pro eleitorado feminino, é muito importante ver mulheres nesses cargos e o eleitorado feminino, ele é bastante significativo. Dito isso, os candidatos a vice do Ricardo Nunes, eu não tô nem colocando o coronel já como uma pessoa, carta marcada, decidido, não tem todas essas características que você falou. Ou até podem ter, porém também existem mulheres
como a gente falou, a Raquel mesmo, que são super envolvidas com a questão da segurança pública, que eu acho que vai ser um dos principais assuntos que vai ser debatido ao longo dessa campanha aí dos próximos meses. Então, eu acho que ele perde uma oportunidade. Vai prejudicá-lo porque ele deixa de escolher uma mulher? É claro que não. Mas ele perde uma oportunidade de ganhar um pouco mais de simpatia do eleitorado. Especialmente considerando que todas as outras candidaturas envolvem mulheres. Não, eu concordo com vocês, só pra deixar claro, pra que eu não me torne aqui o machista do Tá na Roda. Tanto que eu elogiei a decisão da Marta e salientei aqui que ela foi disputada, inclusive, pelas chapas. É importante a representatividade. Eu só acho, como você, inclusive agora, Ana, até admitiu, que isso não vai ser a baliza, não vai ser o elemento determinante para que uma chapa prospere ou deixe de prosperar. Rapidinho, eu quero mais do que concordar com a Ana. Eu acho que não é só o eleitorado feminino que demanda uma mulher. Muitos homens, eu mesmo estou sentindo isso, como eu falei, tem muito homem feio entrando nessa campanha. Sabe? Precisa. E a campanha do Ricardo Nunes carece de humanismo, carece de sensibilidade, de muitas coisas que não adianta. As mulheres têm mais, as mulheres são mães, elas têm mais sensibilidade, sem dúvida alguma. A Raquel Galinatti é possivelmente um ótimo nome, porque ela está na área de segurança, ela não tem aquela imagem de rota, de peso junto à periferia, e tem a imagem, logicamente, de uma mulher sensível. Quero ouvir aqui vocês, Paulinho, na sequência, o Wilsinho, depois o Acácio, essa questão, claro, envolvendo a possibilidade de uma mulher, justamente pressionado pelas outras candidaturas. E aí esses dois nomes, a gente tem a Raquel, que é mulher e é delegada de polícia, e aí tem a coisa de segurança pública, e a gente tem a Sonária, que é mulher e a mulher negra, que também identifica de alguma maneira em especial com a população de periferia. Como que você enxerga, Paulinho? Primeiro, é importante lembrar que essa questão da indicação do vice, ela vai muito além só da escolha da figura que você vai apresentar para a sociedade, né? A escolha do vice, ela é uma escolha também política. Aí o que tem que entender é se esses nomes que foram apresentados têm relação política, têm capital político para bancar ser a escolha do partido na chapa e de vir a vice. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui é essa questão, porque a gente está falando muito do público feminino, sim, e tem uma preocupação muito grande, isso a gente consegue já ver majoritariamente em pesquisas. Agora, o Nunes está posicionado ali num centro político, né? Numa centro-direita política, e principalmente os votos da direita são votos que se importam menos com essa questão das mulheres. A tendência conservadora, né, é uma tendência de se importar e até de diminuir bastante às vezes, essa questão. E aí, para acrescentar também aqui um pouco na fala do Diego, que essa questão de ser muito pragmática, a tomada de decisão eleitoral, isso é muito verdade, mas quando a gente tem uma dinâmica, como a gente tem em São Paulo, de um centro expandido, de alta capacidade socioeconômica, de alto nível de escolaridade, esse pragmatismo ele pode migrar ali para um voto mais de opinião, e pode ser que efetivamente essas questões passem a se tornar um pouco mais relevantes. Pediu, senhor. Então, tem uma falsa ilusão nessa questão das mulheres, né? Para você ter uma ideia. Nós já tivemos candidatos, vou dar um exemplo, o Márcio França, candidato a governador, colocou uma coronel de vice, muito mais para se aproximar também desse grupo mais de direita, e uma mulher, e perdeu a eleição. As mulheres, muitas vezes, o principal produto de voto, a principal questão de voto delas é a família. Ela não escolhe, não vou votar no fulano porque tem uma mulher, não. Vou votar no fulano porque eu acho que vai melhorar a educação, vai melhorar a saúde. Então, é a creche e o posto de saúde, né, senhor? A propulsão de voto dela não é porque mulher. Se você for ver, nós já tivemos a Soninha, vamos esquecer de ideologia, mas vamos falar figura feminina. Mas nós já tivemos a Soninha, candidata a prefeita. O máximo que ela conseguiu em eleições, 7%. Nós tivemos a Joyce Heitman, que teve 1 milhão de votos, teve 200 mil votos. Nós tivemos a Marta, que foi prefeita, mas a Marta era do PT, tinha uma questão... Assim como lá atrás era Erundina também, de esquerda. Ela tinha um elenco de fatores que não era só ela ser mulher. E ela também
tinha uma questão de ser feminina, mas ser uma mulher com questão de ser pulso firme e tal, sabe? Não era o aspecto da princesa, né? Aquele negócio não era só a mulher. Então, se você... Tem a Soninha, tem quem mais que foi mulher? Você tá rindo aí, ô Aninha? Não. Tem que comentar aqui. Não, é verdade. Não, eu tô Mas não falando... Não, eu tô falando, é verdade, é Não, verdade. nossa, você conhece muito bem campanhas eleitorais. A coisa é um conjunto. É um conjunto. Que forma o personagem. Eu acho Mas curioso você que vocês juntar um colocam coronel... um estereotipo que a mulher tem que ser a princesa e que... Não basta só ser mulher, ela tem que ter pulso firme. Tudo bem, Mas essas eu tô te coisas falando, eu leio pesquisa. Tanto é que essa mesma personalidade forte da Marta, na outra eleição, que depois de 4 anos, as pessoas identificavam de outra forma, como arrogância, a mesma personalidade. E tem outro ponto também, Wilson, essa questão da representatividade, não adianta olhar só pro posto de vice. Vamos ver quantas secretárias o candidato eleito vai nomear, porque senão fica uma representatividade como a do governo federal, que foi o governo que mais tirou mulher de posse de poder nos últimos tempos. É que a gente trouxe uma questão de ter uma vice... O Ricardo Fulano precisa de uma vice-mulher. Só ilustrar um negócio? O Bruno, em 2020, havia essa discussão, inclusive, uma vice-mulher, uma vice-mulher. Mara Gabrilli. Exatamente, Mara Gabrilli. Foi escolhido o Ricardo Nunes por uma conjuntura partidária, que no final das contas... Escolheu o Ricardo Nunes e o Wilson, Acácio. O Wilson ele não ajudou a fala. escolher. Foi ele que escolheu. O Wilson ajudou a escolher. Foi em casa que aconteceu, mas... Foi uma conjuntura partidária, que no final das contas é o que importa efetivamente. E o Bruno, quando da formação do governo, aí ele fez paridade entre homens e mulheres. Mas falando sobre as duas indicadas, eu acho que a Sonaira, ela é muito Bolsonaro, ela era assessora do Eduardo Bolsonaro e o Ricardo já indicou... Eles falam que é a Damares de São Paulo. Exatamente, já indicou que não quer ninguém tão radical ao seu lado. E a Raquel Galinatti, eu acho que existe uma probabilidade muito grande, fazendo justiça, ela foi lançada aqui pelo Diogo, ela estava sentada onde está sentada a Ana Beatriz há uns 3 programas atrás. Então, o faz Diogo um mês, é o padrinho faz um mês. dessa candidatura. E o PP também, ele não tá aqui hoje. Lança a Ana Beatriz De alguma agora. maneira, o PP também deu uma forcinha